noite, pessoal. 19 horas aqui em São Paulo, capital. Eu sou o Márcio Iga, terapeuta. Tenho várias formações, dentre elas reflexologia, quiropraxia, crochetagem, psicoterapia reencarnacionista, reiki, radiestesia cósmica e, mais recentemente, constelação familiar. Estou aqui para falar para vocês sobre o curso que estarei iniciando agora no dia 11 de dezembro, em todo o segundo sábado do mês. Jornada do Ser Integral, da célula à essência. Será um curso de 6 meses, em todo o segundo sábado do mês, e vai até maio de 2022. Por enquanto, esse curso é presencial, aqui na cidade de São Paulo, aqui no Instituto Sofia Riga, fica aqui na Vila Prudente, nas proximidades aqui do metrô Vila Prudente. E é um curso, na verdade, de autoconhecimento. Não é um curso de formação em terapia, mas vai dar uma boa noção para quem quer adquirir um autoconhecimento do nosso ser físico, do ser emocional, do ser mental, do ser espiritual e do ser essencial. Então, é um curso em que cada módulo iremos abordar cada um dos seres. O primeiro módulo será o ser físico, o segundo módulo, ser emocional, o terceiro módulo, ser mental, quarto módulo, ser espiritual, quinto módulo, ser essencial e o último módulo, sexto, será o ser integral. Então, é um curso que uniremos teoria e prática. Em cada um dos módulos abordaremos um ser diferente. O ser físico, que na verdade é o nosso corpo humano. Então, iremos abordar a célula, que é a nossa menor partícula, dentro do corpo humano. E na verdade, assim, a menor partícula que nós temos é o átomo. O átomo, ele vai formar as moléculas, e daí as moléculas vêm a célula, e cada ser vivo tem um tipo de célula diferente, o animal, vegetal e até os minerais. Então, nesse módulo do ser físico, abordaremos a reflexologia. Iremos aprender como aplicar a reflexologia nas mãos. A reflexologia ela pode ser aplicada nas mãos, nos pés, na cabeça, na orelha e no nariz também. Iremos abordar a reflexologia nas mãos, por quê? Porque é uma prática assim, bem fácil, em qualquer lugar você pode aplicar, e a gente pode, através da reflexologia nas mãos, aliviar algumas dores, por exemplo, alguma enxaqueca, você pode aliviar essa dor, para quem é mulher, alguma cólica menstrual, um caso, por exemplo, que a gente está com um pouco de ansiedade, de irritabilidade. Então, através da reflexologia manual, podemos aliviar dores físicas e emocionais. Então, iremos abordar, teoricamente, todos os sistemas do nosso corpo, como ele funciona, o que cada órgão pode afetar em termos de emoção, o que cada emoção afeta cada órgão, na verdade, e a gente vai poder trabalhar tanto teoricamente quanto na prática. A questão do ser emocional, como lidar com as emoções, sentimentos, o que a gente pode fazer para melhorar a questão da saúde emocional, práticas de meditação, faremos práticas de transimpatia, de transmutação, para que a gente possa obter o equilíbrio necessário. Na questão do ser mental, como funciona a nossa mente, o que é o consciente, o que é o inconsciente, como ele funciona, como podemos ter um certo controle na questão do nosso consciente e do nosso inconsciente. O ser espiritual, para quem acredita, é a nossa essência. Na verdade não é a nossa essência, é uma das partes do nosso ser integral, em que o nosso eu superior, que a gente considera que é a nossa essência. O espírito seria um subproduto desse nosso ser integral. Então, na verdade, iremos abordar o quê? A questão da vida, a questão da morte. Será que a morte realmente existe? Somente esse corpo físico que morre, que desencarna?
O que viemos fazer nessa vida? Qual o nosso propósito? Qual a nossa missão nessa encarnação, nessa vida? Viemos apenas para trabalhar, para constituir família? Qual a nossa missão? Qual o nosso propósito? Iremos abordar também as questões filosóficas, né? E não tem nada a ver com religião. Abordaremos a espiritualidade, mas sem nenhum vínculo religioso. A questão do espírito. O que é o espírito? Dependendo da religião, ele considera o espírito em várias abordagens. Por exemplo, quem acredita na reencarnação, tem a questão das encarnações passadas. E para quem não acredita em encarnação e acredita em ressurreição, que na verdade é a mesma coisa ditos em duas definições diferentes, mas eu considero que seja a mesma coisa, tanto a reencarnação quanto a ressurreição. O que mais podemos falar sobre essa jornada do ser integral? Aprenderemos a lidar com o nosso dia a dia, como lidar com as nossas emoções, como ter um controle da nossa mente em certas ocasiões, como a gente pode aliviar essas dores, né? Eu falei agora no início da questão da gente estar estimulando certos pontos das mãos, porque todo o nosso corpo, né, através da reflexologia, ele está mapeado, tanto nas mãos quanto nos pés, na orelha, na cabeça, no nariz. Então a gente vai, através das mãos, lidar com certas regiões do nosso corpo, certos órgãos, por exemplo. Então essas terminações nervosas, elas estão mapeadas na nossa mão e a gente vai aprender a estimular como lidar com cada uma dessas emoções, no caso, ou até em termos de dores físicas. O que mais podemos falar, por enquanto, da questão como lidar com emoções, sentimentos, por exemplo, né, a questão dos sentimentos negativos que a gente tem. Todos nós temos o lado sombra, né, como diz, o lado luz e o lado sombra. Como lidar com essa sombra? A gente deve ignorar, a gente deve jogar ali debaixo do tapete, ou saber lidar com essas emoções negativas também. Então a gente vai aprender a lidar com essas emoções negativas. Por quê? Porque todo sentimento, a gente mexe com a questão energética. E toda energia, ela não pode ser deletada. Por exemplo, eu quero eliminar esse meu sentimento de raiva, sentimento de orgulho. Não tem como eliminarmos sentimentos, tem como transmutarmos. E a gente vai aprender a fazer o quê? Transmutar esses sentimentos negativos em virtudes. E para que isso aconteça, a gente não pode apenas olhar para isso e ignorar, achar que isso não faz parte de nós. Então, como disse, a gente tem o lado sombra e o lado luz. Então vamos acolher essas sombras, saber lidar com elas. Por exemplo, no caso de tristeza, está triste, vamos chorar. Está com raiva, vamos colocar esse sentimento para fora. Em termos de raiva, por exemplo, a gente não vai chegar e socar uma pessoa, a primeira que aparecer na frente, para a gente descarregar essa raiva. Não, a gente pode, de uma maneira assim, mais racional, descontar essa raiva. Como transmutar essa raiva, por exemplo? A gente pode dar um chute no balde, né? Contando que a gente não faça sujeira depois. Mas é saber lidar com essas emoções. Não ter o controle. Controle, a gente não controla nada que é externo, mas a gente pode lidar com as situações internamente. O que a gente pode fazer a partir de certas situações? Falando do ser mental. O que é o nosso consciente, que é apenas 5%, né, do nosso mental, e 95% é do inconsciente. Boas-vindas, Andréia. Andréia, bem-vinda. Então, para vocês terem uma ideia, né, o nosso consciente é apenas 5% da nossa mente, e os outros 95% são inconscientes. A gente não tem conhecimento desse nosso lado inconsciente. Na verdade, ele está dentro de nós. Tudo que é está dentro. E como a gente vai lidar com esse inconsciente? Fazendo com que a maior parte das informações venham para o nosso consciente. Então tem um trabalho que a gente faz de investigação de consciente, que ele pode ser acessado sim, né? Desde que em certas ocasiões. Não é tudo que a gente vai querer saber do inconsciente que ele vai ser ali revelado para nós, vamos assim dizer. Mas aquilo que é necessário. Então, muitas questões que estão no nosso inconsciente, elas estão
trazendo um certo descontrole emocional e até em termos energéticos e espirituais para na vida atual. Para quem acredita em reencarnação, né, muitas encarnações, vivências que a gente teve em outras épocas, outros períodos, elas estão todas registradas nesse nosso inconsciente, que a gente fala que é a nossa caixa preta. E a gente pode ter acesso sim, desde que feita de uma maneira coerente, de uma maneira que não infrinja na lei do esquecimento. Para quem tem um certo conhecimento do espiritismo, do kardecismo, né? Essa questão da lei do esquecimento, ela é muito polêmica, né? Será que a gente pode saber o que a gente foi no passado? Isso vai infringir a lei do esquecimento? Então, se a gente fizer isso de uma maneira ética, a gente pode sim ter esse acesso. E a gente vai falar sobre isso quando falarmos do ser espiritual. Qual o requisito para fazer esse curso, né? O requisito nenhum. Basta apenas querer aprender, querer se autoconhecer. Então tem aquela frase: conhece-te a ti mesmo, a verdade vos libertará. Então a gente vai ter um pouco de autoconhecimento, na verdade, seria uma introdução. Por quê? Porque o autoconhecimento a gente vai ter pelo resto da vida. Em cada conhecimento, cada coisa que a gente aprende vai ser de bastante utilidade, com certeza, no decorrer da nossa vida. A questão do ser essencial, que é que eu considero que é o nosso eu superior. A gente vai abordar que o nosso ser essencial é o nosso ser de luz. O ser de luz, que é o nosso eu superior, na verdade, a nossa essência. E o nosso espírito vai estar diretamente ligado a esse ser de luz. Vamos dizer que o nosso espírito é como se fosse um programa desse ser de luz. Então, cada encarnação a gente vai ter um espírito, né? Esse espírito ele vai fazer parte da nossa encarnação, ele vai ser o nosso programa, vamos dizer que é o nosso script do nosso ser físico, do nosso ser mental e do nosso ser espiritual. A gente vai abordar o ser integral, desde a célula até a essência. Então a gente vai, cada parte vai descascando esse ser, como se fosse uma cebola. A gente vai adquirindo ali os certos conhecimentos que vão ser abordados no curso. Então vai ser um curso prático, teórico, e que para quem quer adquirir o autoconhecimento vai ser de grande valia. E aí, para quem tem a intenção de ser terapeuta, né, o curso não é um curso de terapeuta, mas certas técnicas de terapia que a gente vai abordar no curso, vocês vão poder se auto-aplicar. Então, por exemplo, né, você está com uma dor de cabeça, com uma enxaqueca, com uma queimação no estômago, incômodo em termos digestivos. A gente não vai, por exemplo, querer tomar um remédio logo de cara, querer ir para um pronto-socorro. A gente pode poupar todo esse trabalho através dos estímulos nas mãos, em pontos específicos que a gente vai aliviar essas dores físicas e emocionais. A questão da espiritualidade, como disse antes, a gente não vai abordar nenhuma religião, mas a espiritualidade de uma maneira geral. Será que Deus existe? Existe um Criador, na verdade? O que é esse Criador? Ele é um ser ali que está lá no céu, nas alturas, ele está julgando a gente. Como é que funciona esse ser? Ele é chamado de Deus, de Criador, de universo, de cosmos. Que denominação a gente dá para esse ser supremo? Então, alguns assuntos, né, para que a gente vai colocar nesse curso. Jornada do ser integral, da célula à essência. Apenas aqui uma introdução, né, na verdade, de o que a gente vai abordar nesse curso. Com certeza é um investimento que vai valer a pena, vocês vão aprender a lidar consigo mesmos. Então, conhece-te a ti mesmo é a melhor frase que a gente pode definir em termos de autoconhecimento. Quem somos nós? A gente é apenas esse corpo físico? A gente é esse pedaço de carne aqui, né? Um monte de células, de órgãos, tudo isso aqui misturado, a gente é só isso? Quando a gente morrer, a gente desencarnar, o que vai acontecer? Tem um espírito, tem uma essência, como é que funciona isso daí? A consciência muda quando a gente morre, o que acontece?
Bom, então pessoal, é isso que eu queria falar para vocês. Quem quiser fazer alguma pergunta, dá tempo ainda, temos alguns minutinhos. Gratidão, Kátia, saudades aí da família toda. Fábio Galati de Barretos, grande abraço. Andréia, Getúlio. Bom, então pessoal, é isso. A gente vai ficar por aqui. Qualquer dúvida, estamos aqui no Instagram, no Facebook. Tem ali o link para quem quiser fazer a inscrição no curso. Então ele começa no dia 11 de dezembro agora, em todo segundo sábado do mês, até o mês de maio de 2022. Ele, por enquanto, está no módulo presencial aqui na cidade de São Paulo, capital, no Instituto Sofia Riga, na qual sou proprietário, aqui na Vila Prudente, Zona Leste. Então a gente vai ficar um dia inteiro, do sábado das 8h30 às 18h30, abordaremos a parte física, emocional, mental, espiritual e o ser essencial. Então, nosso ser é dividido em 5 partes. E para fechar o último módulo, a gente vai falar do ser integral. Então, pessoal, gratidão pela presença. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Pessoal, boa noite, gratidão e fiquem na paz.